Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria chegar até a sua casa. Neste domingo, dia do Senhor, estamos no quarto domingo do tempo da Quaresma. Obrigado a você que sempre faz parte desses momentos de oração. Obrigado a você que me recebe na sua casa. Que esse Evangelho e esta meditação sirvam também para que você possa celebrar bem. Por isso, medite a palavra de Deus, prepare-se e participe da Santa Missa neste domingo, dia do Senhor, quarto domingo do tempo da Quaresma, tempo de conversão, tempo de nós nos aproximar de Deus. Vamos juntos meditar o Evangelho de hoje. O Evangelho é retirado de Lucas, capítulo 15, versículos 1 ao 3 e do versículo 11 até o versículo 32. O texto diz assim: Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto
e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante deste texto tão conhecido, nesta parábola do filho pródigo, ou deste filho que retorna para casa, desse pai naquela ansiosa espera, quando meu filho voltará. Para entendermos esta passagem, esta parábola, é fundamental entender o que é que motivou Jesus a contar esta parábola. O início do texto diz assim: aqueles publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Jesus conta esta parábola tentando mostrar para eles que Deus é um Pai misericordioso, que acolhe os filhos de uma mesma maneira. A questão não está no acolhimento. O problema não está em Deus. O problema está nesta posição que nós assumimos diante de Deus. Muitas vezes nós assumimos esta condição de culpa, esta condição da vítima. Achamos sempre que nós somos a vítima da história. Trabalhamos e parece que Deus não nos ouve, Deus não nos atende nesta condição de vitimismo, assim como se colocou esse filho mais velho. Muitas vezes nós nos colocamos na situação e na condição desses filhos rebeldes que saem mundo afora e com o passar do tempo se dão conta daquilo que fizeram e sentem saudade de casa, sentem saudades da igreja, sentem saudades de Deus. Poderíamos nos colocar diante de todos os personagens, assim também como aqueles outros empregados que foram protagonistas, que foram espectadores da história, simplesmente assistindo o que estava acontecendo, vendo o protagonismo do pai, do filho pródigo, daquele que sai, e também do julgamento daquele filho mais velho. Em nenhum momento o texto fala que o filho que saiu de casa gastou os seus bens com prostitutas. O texto não fala isso. Mas o julgamento do filho mais velho faz uma acusação dizendo: você está recebendo esse teu filho que gastou os bens com as prostitutas. Veja como muitas vezes nós fazemos julgamentos precipitados. Quantas vezes nós falamos das pessoas sem saber de fato o que aconteceu? O texto sim diz que aquele filho pródigo, aquele filho que saiu de casa, gastou os seus bens numa vida desenfreada. Ponto. Mas acabou o dinheiro e ele teve que pedir emprego em algum lugar. E assim as coisas foram acontecendo. Por isso não há necessidade de fazermos julgamentos sem conhecer a história. Muitas vezes cita uma pessoa: mas aquela pessoa não, porque é um ladrão, porque é não sei o quê, porque é um viciado, porque é um drogado, porque não sei. Entende como é que é? Então não há necessidade de fazer esse tipo de coisa. E diante destas situações, nós vemos um pai misericordioso, que acolhe aquele filho que voltou, mas também acolhe a revolta do filho que permaneceu.
É um filho arrependido e um filho revoltado. E o objetivo do pai é unir novamente os dois irmãos. Convido você a pensar um pouquinho sobre isso, fazer a sua oração pessoal e que nós possamos nos colocar nesta condição de filhos, com as nossas fraquezas humanas, mas com esse desejo de estar junto do Pai. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, um bom domingo e até o próximo programa.